montanhas. Vamos entender melhor a importância das regiões montanhosas, o que elas representam e como elas surgem. Contaremos com a participação de especialistas, geólogos, biólogos, uma socióloga que vem estudando esse ecossistema há vários anos. A maioria de nós vive aqui, na selva de pedras. Nos subúrbios. Mas fora das cidades, além dos nossos quintais, é mais selvagem do que nós podemos imaginar. Essa é a história da vida por um fio. As montanhas são formações geográficas originadas do choque, encontro, entre placas tectônicas. Quando ocorre este choque na crosta terrestre, o solo das regiões que sofrem o impacto acabam se elevando na superfície, formando assim as montanhas. Estas são conhecidas como montanhas de dobramentos. Existem também as montanhas formadas por vulcões. Quando há um conjunto de montanhas, chamamos de cordilheira. No nosso planeta, há acidentes geográficos, os chamados relevo de superfície. As montanhas são os pontos mais altos neste relevo. Atingindo a altura de 8.000 metros, este é o Monte Everest na Ásia, a montanha mais alta do mundo. A essa altitude, é quase impossível respirar, pois praticamente não existe oxigênio. Este tipo de clima é muito especial. É o mesmo para todas as zonas montanhosas, seja numa região quente ou fria. As montanhas sempre fizeram parte da história da humanidade, seja por se constituírem como locais associados em mitos e crenças, por sua influência nas paisagens e no imaginário coletivo de diversas culturas, ou mesmo por se tratarem de obstáculos a serem transpostos por desbravadores e colonizadores. As montanhas são importantes ecossistemas dotados de grande beleza. São uma fonte importante de água, energia, geodiversidade e diversidade biológica e cultural. Além disso, fornecem importantes recursos como minérios, produtos florestais e agrícolas. Cerca de 25% da superfície terrestre é formada por montanhas, sempre sendo estes lugares o lar de metade da população mundial. As montanhas são a principal fonte de água doce do mundo e nascente dos rios mais importantes do planeta, como o Amazonas e o Nilo. Estima-se que os menos 50% da água doce superficial tem origem das montanhas. Ambientes montanhosos são essenciais para a sobrevivência do ecossistema mundial. Entretanto, a sua magnitude não é tão grande quanto julgamos. Ao mesmo tempo, essas áreas são muito frágeis e instáveis. Muitas catástrofes naturais estão associadas aos ambientes de montanhas, como erupções vulcânicas, avalanches, terremotos e maior risco de inundação. Atualmente, além dos riscos naturais, as montanhas vêm sofrendo um intenso processo de degradação decorrente de usos humanos. O ano de 2002 foi decretado pela ONU como o Ano Internacional das Montanhas. Além disso, o dia 11 de dezembro foi escolhido para ser o Dia Internacional das Montanhas. Essas datas se reportam à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro, em 1992. É 24% montanhosa, 10% da população mundial. Vive em terreno montanhoso, a maior parte dos grandes rios nascem em montanhas, por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas.
as montanhas mais elevadas resultam em desdobramento, isto é, de força interna que provoca enormes dobras nas rochas. Nos oceanos existem montanhas de dobramentos, são as montanhas jovens ou típicas, que se formaram no período terciário. Podemos citar como montanhas de dobramentos os Alpes na Europa, os Andes na América do Sul e as montanhas na Ásia. As montanhas mais velhas e mais baixas também são resultado de dobramento. A mais alta é o Himalaia na Ásia. A mais longa é a Cordilheira dos Andes, atravessando toda a América do Sul. Na Europa, as mais conhecidas são os Alpes e os Pirineus. Nas grandes altitudes, acima de 3.000 metros, as montanhas não apresentam vegetação. A cobertura vegetal, que alcança de 2.000 a 3.000 metros, é composta de plantas orófilas, que formam uma vegetação rasteira. Os campos alpinos, com cerca de 200 espécies que se adaptaram às baixas temperaturas e à seca. Quando subimos uma área montanhosa, passamos por vários biomas. O mais baixo é a vegetação da região onde a montanha está situada. Por exemplo, nas montanhas rochosas, começamos em um deserto. À medida que a altitude aumenta, vemos sucessivamente a floresta temperada, a floresta de coníferas e os campos alpinos. O climático que caracteriza esse bioma é a altitude, por isso encontramos neve em altas montanhas, em plena zona tropical, como na parte central da Cordilheira dos Andes. É também um clima muito frio, com a temperatura de 10 a 15 graus no verão e abaixo de zero no inverno, do tipo alpino H, na classificação de Köppen. Nas montanhas, o clima é frio e úmido em todas as estações. Mas por que faz tanto frio? Primeiro, porque é muito alto. Quanto mais alto, menor a temperatura. 100 metros acima correspondem a 1 grau Celsius negativo. É assim até com arranha-céus. Faz bem mais frio no topo do que lá embaixo na rua. Por isso, quando há precipitação nas montanhas, não é chuva, é neve. Abaixo de zero, flocos de neve se cristalizam no ar. E quando caem e se condensam, formam gelo. Habitat natural de gaviões, perdizes, polpas, gaios, águias de asa redonda, pombos brancos, coelho e esquilos. Nas montanhas da Europa há alguns mamíferos: camuça, cabrito montês e marmota, lebre arganês. E há algumas espécies de aves existentes, águia, abutre. Cada um tem sua maneira própria de adaptar-se ao frio. Os roedores hibernam, as lebres que mudam de cor. Os cabritos e os carneiros monteses mudam para cima e para baixo das encostas, conforme a sua estação. Apesar disso, alguns animais conseguem sobreviver. A subida muito difícil os protegem do homem. Cabras, lhamas, marmotas e até ursos vivem aqui. Para se proteger do frio e da umidade, eles desenvolvem pelos bem grossos. Precisam ser muito ágeis para saltar entre as rochas. Já que não há muito o que comer no inverno, alguns, como ursos e marmotas, encontram buracos nas rochas e se aninham para dormir o inverno todo. Eles hibernam. Pode deixar, na primavera vão acordar com muita fome. Flora exuberante. No bioparque, a flora exibe-se em todo o seu esplendor. Os exemplares da medronheiro e azevinho merecem uma atenção especial por serem espécies protegidas e já raras no país. Aos núcleos de resinosas, como os cúprios e pinheiros bravos e silvestres, juntam-se a favor de biodiversidade, chupos negros, betulas, carvalhos e plantas, as usas, as estevas e as giessas amarelas e brancas. As cadeias de montanhas são diferentes das que crescem nas planícies. Elas têm que crescer rápido durante o verão. É a única época em que as encostas não estão cobertas de neve. As árvores têm que resistir ao frio rigoroso do inverno. Elas nunca são muito grandes, em geral pinheiros e bétulas brancas.
Mas acima, nas encostas de altitude elevada, como o ar é muito rarefeito, quase nada cresce.